Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês, ok? Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Desde já agradeço a sua audiência e o seu entender de querer ouvir uma palavra que venha ao encontro da sua vida, do seu viver, uma palavra que venha das Escrituras, da boca do próprio Deus, Pai Criador, intermédio do Senhor Jesus, seu Filho amado, e também os seus profetas. Ok? Querido e amado irmão, eu quero deixar esse vídeo, essa mensagem, para você refletir, porque vivemos finais dos tempos, vivemos o fim do mundo. Essa é a maior realidade que o ser humano não quer compreender. Porém, dentro das Escrituras já é nos revelado aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus, os ensinos e as doutrinas, entendem que as ovelhas do Senhor ouviriam a voz de Jesus, entenderiam. Jesus, muitas das vezes, falou por parábolas. Jesus, muitas das vezes, falou por figuras. Tanto que você vê que as Escrituras, desde o princípio, ela é escrita de tantas formas, de diversas ou de a diversidade de formas. Ela tem palavras figurativas, ela tem muitos mistérios. E Deus fala por parábolas, Deus fala por figuras, Deus fala em sonhos. Deus mostra uma coisa, mas é outra. Deus mostra outra coisa, mas é aquilo que você está imaginando. Enfim, Deus fala de várias maneiras. Isso está escrito lá no livro de Jó, que Deus fala em sonho, Deus fala em visão, enfim, Deus fala em figuras. E nós observamos que dentro da Escritura está tudo isso relatado realmente. E até mesmo Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, ou no seu poder, ele reservou isso para ele, o qual, até mesmo sabendo do futuro, ele fala numa linguagem figurativa no Apocalipse e em muitos livros que estão na Escritura, como eu acabei de dizer para vocês. Porém, Jesus é muito bem claro em dizer que o mundo vai acabar, que ele vai voltar um dia, vai trazer sentença e julgar toda a humanidade. Jesus, ele nos alertou, intermédio da boca dos apóstolos, dos seus servos, que o povo, que as pessoas, que a humanidade iam blasfemar, iam zombar quando se falasse da volta de Jesus. Eles iam zombar, é o que está acontecendo. As pessoas não dariam crédito. A volta do Senhor Jesus, o final do mundo, estaria uma decadência moral, espiritual, enfim, todo tipo de mal sobre toda a humanidade, sobre a face da terra, o qual os homens já estariam vivendo como nos dias de Noé, o qual trouxe, na verdade, o dilúvio vindo pela mão de Deus. Assim também será na volta de Jesus e o final do mundo, pois o próprio Jesus disse: não sei dia, não sei hora, não sei data, porque está reservado ao Pai pelo seu próprio poder. Somente Ele sabe, nem os anjos do céu sabem. Mas Ele nos deu muitos pareceres para que eu e você viemos a compreender que estamos vivendo quando perto da volta do Senhor Jesus, quando perto do fim do mundo. E Ele disse: ouvireis de guerra, rumores de guerras, fome, peste, mas são princípios de dores. Logo a seguir, ele continua a nos ensinar nas suas cartas, e ele diz: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Estaria um caos, como eu disse, espiritual, moralmente, se perderia o bom costume, estariam o povo, a população, o mundo, as pessoas na terra vivendo como os sodomitas. Pois ele diz: a minha volta será como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló. A minha volta será como nos dias de Noé. Então, na verdade, estará essa humanidade totalmente oposta àquilo que Deus tem ensinado e deixado nas suas doutrinas. Tanto que nós vemos nos dias de hoje a política, a ideologia da política. Nós vemos o politicamente correto, que nós temos que obedecer a lei dos homens e deixar a Escritura de lado. Essa é a verdade que está nas Escrituras, nos revelado que ia acontecer e está acontecendo. Hoje você tem que se dobrar e se ajoelhar diante dos homens. Que homens? Os homens da ciência, aqueles que pregam a
teoria da evolução, daqueles que pregam totalmente oposto a Deus, totalmente contrário às leis, doutrinas e decretos que estão na Escritura e que são eternas, imutáveis. Eles pregam contra isso. E com isso eles trazem um engano às pessoas. Você não é bem-vindo a este mundo, nem eu, nem você e nem aqueles que são de bons costumes. A própria palavra de Deus, intermédio da boca dos servos do Senhor, dos apóstolos, nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. E nós temos o bom costume vindo da parte de Deus desde os nossos pais, Adão e Eva. Desde os mandamentos que estão na Escritura imortalizadas, como eu disse, e são imutáveis. Porém, essa geração má dos homens do governo desse mundo caído, do governo do anticristo, do governo da besta, vai ter êxito e vai conseguir, e aliás, está conseguindo e está trazendo a divisão entre o povo de Deus, entre a igreja, entre aqueles que ainda buscam a verdade do Pai, intermédio das Escrituras. Porém, uma palavra eu quero deixar dentro desse texto e contexto que tenho falado sobre o fim do mundo, sobre a apostasia, o abandono do evangelho verdadeiro e da pregação da volta de Jesus, da vida eterna, do reino eterno que está por vir, intermédio do governo de Cristo Jesus, que reinará para todo sempre. Certa vez Jesus estava expulsando os demônios e eles o acusaram e disseram que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebul, que Jesus estava possuído, intermédio de uma autoridade satânica que estava expulsando os demônios. Mas o próprio Jesus ensina para mim, ensina para você, ele diz lá em Mateus, capítulo 12, verso 25, ele nos ensina que, na verdade, todo o reino dividido, ele não consegue prosseguir. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ela vai se acabar. E dentro desse texto e contexto da história que Jesus deixou, revelando para mim, revelando para você a verdade do Pai, a verdade das Escrituras, sabemos que o governo humano, desde a monarquia, o qual o homem pediu a Deus, pediram para que sobre eles levantasse um rei, levantou-se Saul então, e vocês viram a tragédia que foi. Nós vemos que no reino da terra, no reino globalista, o reino do homem, existem muitos reinos. E esses reinos são países. Esses países são divididos. Eles guerreiam, eles matam por água, por terra. Eles guerreiam, brigam por causa de um pedaço de terra, por causa até mesmo de bacias hidrográficas de água. Eles brigam pela parte hídrica, eles brigam por diversos motivos, as nações brigam. E desobedecendo o ensino do Senhor Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Eles estão divididos. E o que vai acontecer com essas nações? O próprio Jesus disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado. Então o ser humano, nós seres humanos criados por Deus, criaturas de Deus, se não voltarmos à verdade e não olharmos para a obediência do ensino do Evangelho, da Palavra de Deus, nós vamos ser devastados, nós vamos ser destruídos. Nós vamos deixar de existir. E isto vai acontecer porque isso é Palavra de Deus revelado, que Ele viu já no futuro e nos mostra a verdade dos acontecimentos que hão de acontecer. Mas a palavra diz que os filhos de Deus, as ovelhas do Senhor, ouviriam sua voz quando que ouvisse a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem dos decretos, doutrinas e mandamentos que o Senhor deixou para nós obedecermos. Então, se nós obedecermos e ouvir a sua voz, e aqueles que são filhos vão ouvir, vão entender e vão obedecer. Esses não serão destruídos. Morrerão? Sim, vão morrer. Vão tornar o pó? Vão. Mas um dia vão ressuscitar com um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos, e vão receber os galardões por aquilo que passaram e fizeram aqui na terra, e serão coluna forte do Senhor Deus, serão filhos do Altíssimo em Cristo Jesus pelo reconcílio no seu sangue. E assim farão parte eternamente do reino do Deus Pai e do Senhor Jesus, que vai ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e governará para todo sempre.
E o Pai, Deus, Criador, será glorificado para todos sempre, de eternidade em eternidade, ok? Porém, queridos e amados irmãos, o que eu quero entrar nesse, como eu disse, nesse texto aqui, de Mateus 12, 25, o que acontece com a humanidade, o que vai acontecer com a humanidade, ela vai deixar de existir. Deus vai destruir a terra, está escrito. Deus fala lá, se eu não me engano, em Isaías ou Jeremias, diz que eu anuncio o fim desde o princípio e farei toda a minha vontade, eu vou cumprir a minha vontade. Também a palavra nos ensina que o próprio Deus diz, eu envio a minha palavra para que ela, se cumpra. E ela vai se cumprir. Eu velo para que ela se cumpra. E ela não tornará vazia para mim. Então o Senhor Deus disse que isto ou aquilo que está na Escritura vai acontecer? Vai acontecer. E uma dessas é esse tema que eu estou falando para vocês. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Os homens serão devastados. As cidades serão devastadas. O reino dos homens não subsistirá. Por que eu digo isso? Porque há guerras, e muitas guerras, e rumores de guerras. Os homens não se unificam buscando para si ou para o seu reino, e cada um acha que o seu reino é o mais importante, e não o reino da unidade em Deus Pai, em Cristo Jesus. Não, um povo zeloso de boa obra, não é assim que eles veem. São patriotas que amam os seus pedaços de terra. Vamos colocar aqui toda a face da terra. Vamos colocar aqui toda a face da terra como pedaço de terra, como países. E cada um vai querer velar ou ser o cabeça daquele lugar, não dando a sua autoridade, dizendo ser patriota e ama a sua pátria. Mas a palavra de Deus diz que a nossa pátria não é aqui na terra. A palavra diz que a nossa pátria está nos céus. Então, essa ideia de ser patriota, amar a terra e até mesmo intermédio disso, matar o seu próximo, o seu irmão, o seu vizinho, ou invadir outros países tomando água, terra, alimentos, bens, isso é tudo contra as leis divinas, o qual o Senhor instituiu para nós no dia da graça agora, trazendo ao homem a consciência da verdade e da justiça, do certo e do errado, do que realmente Deus quer e queria, qual era o seu propósito para com a humanidade. Tanto que agora ele traz novamente, traz as leis e diz, vou acabar com tudo, mas aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que serem fiel até a morte, permanecerem na obediência do Evangelho, serão salvos, e eu vou fazer esse reino. Mas, na verdade, o homem está dividido. Observe você agora eu falando um pouco da nossa nação. Como eu disse, os demais, em outras nações, em outros países, dizem, eu sou patriota, eu defendo a minha pátria, e não sei o que, e com isso ele até mata para defender a sua pátria. Ele mata, ele invade outro país, não, esse é pedaço de terra do meu avô, esse é do meu pai, e querem, não é isso que as Escrituras ensinam para fazer. Entende? A palavra diz que nós devemos ter paz uns com os outros. E todo aquele que transgride a lei, não importa se é servo de Deus, se é ímpio, se é pecador, estão todos no mesmo julgo, dentro da palavra, dos mandamentos, decretos que estão na Escritura, todos serão julgados. Quem obedecer, ou quem obedece, terá um grande êxodo de felicidade. Quem não obedece, infelizmente, sendo cristão, sendo ímpio, seja o que for, vai ter a sua sentença lavrada e decidida pelo justo juiz, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos e amados, todo reino dividido não vai subsistir. E vindo para nosso país, dentro do nosso Brasil, como se diz, eu sou patriota, eu amo minha bandeira, eu amo a minha pátria. Isso não condiz com a verdade, o qual Jesus disse, não há mesmo mundo, nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que querem ser amigo do mundo, constituam-se inimigo de Deus. Isso são mensagens vindo da boca do Pai. Ok? Então, dentro desse contexto, desse texto que eu estou fazendo, essa narrativa, essa oratória para você, esse ensino, você tem que entender que se você vive essa prática de amar sua pátria, ser amante da terra, você está sendo aquele que divide, porque somos todos iguais. A palavra diz que não há grego, não há judeu, somos todos iguais perante a face do Senhor. Todos vão receber o mesmo juízo,
Todos que forem salvos irão morar no mesmo lugar. Todos os que for condenado e sentenciado ao lago de fogo, todos irão para o mesmo lugar. Como eu digo, eu sempre falo que não há terceira via, no sentido de salvação. Eu não quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, eu vou tomar um caminho diferente. Não tem, não existe. Existe, como disse Jesus, dois caminhos. Um que conduz à vida eterna e outro que a vida eterna da paz no reino de Deus, onde a paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e a condenação eterna, que é o lago de fogo para os anjos que já estão sentenciados e todos os seus seguidores. Então não há uma terceira via, há só, na verdade, dois caminhos. E há um só caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, qual ele mesmo citou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, olhe você aqui nesse instante, nesse momento, nós estamos no ano de 2022, eu estou fazendo esse vídeo no dia 5/5/2022, às quase 13 horas da tarde. Impulsionado, assim tomei esse microfone, esse gravador e fazendo essa oratória, esse ensino, para trazer ao encontro do teu coração a verdade de que um reino dividido não vai subsistir, ele não subsistirá, ele será destruído, e o qual o próprio Jesus já profetizou e disse que ele, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, há de destruir tudo e fará nova todas as coisas. Aliás, no futuro, como sabemos que há mistério nisso, a própria Bíblia diz que já está preparado o novo céus e a nova terra, e que essa será destruída. O mar já não existe, o sol também não, pois a glória de Deus vai iluminar a cidade. O poder, a glória de Deus vai iluminar a cidade. Não há necessidade do sol. O mar já não existe mais, pois Jesus é a água da vida e lá está preparado para o seu povo, ok? Bom, dentro desse texto e contexto, como eu já falei, citei, eu digo para você que nós vivemos tempos sombrios, principalmente agora na era do fim, o qual em nossa nação, o Brasil, nós observamos dentro da política, que é uma ideologia humana, filosófica, de homens caídos, pecadores, inspirado por Satanás, por Lúcifer, aquele que recebeu, na verdade, por um tempo de período para governar essa terra. Esses estão aí nos congressos, nas prefeituras, nos estados, e chega lá no poder único, que digamos assim, que seja o presidente da nossa nação. Eles estão todos divididos, puxam para um lado, puxam para o outro. O pior de tudo isto é aquilo que eles caíram na própria armadilha da justiça dos homens, a justiça de trapo de imundície. É o que nós observamos no momento de hoje. A nossa corte, aquela que está para defender o certo, defender o que é justo, defender dentro dos critérios e leis do Senhor, do próximo, defender, são juízes instituídos por Deus para defender a causa justa do Deus Pai, estão totalmente avessas. Ouviram a voz do inimigo, ouvem a voz de Satanás e só proclamam coisas contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, contra o seu semelhante. E dentro desse próprio poder maligno, negro das trevas, eles estão divididos, estão se destruindo. Aonde você acha que chegará essa nossa nação? Aonde o poder é, digamos, humano, o poder da toga, o poder dos juízes, o poder daqueles que são eleitos, segundo eles, democraticamente, em intermédio do voto, estão se degradando e não há um comum acordo. Porque a palavra diz que os homens nessa situação viveriam e iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. O ponto que nós podemos observar é que chegamos à linha reta, ou, digamos, a chegada do Apocalipse. Chegamos à reta final. Não tem para onde nós irmos agora, pois é o cumprimento das Escrituras e ela não será mudada. Deus pode sim dar um sustento, dar um refrigério. Deus, o Senhor pode nos livrar das tentações. Sim, nós quem? Aqueles que estão dentro da verdade, que obedecem ao Senhor e vivem os seus mandamentos. O Senhor dará um escape a essas pessoas, ok? Então é necessário você entender que todo o reino dividido, ele não subsistirá, e assim será. O mundo inteiro está introduzido dentro desta palavra que eu estou dizendo para você. Aí ela vem abrangendo, ela vem voltando para si mesmo. O mundo inteiro, que são todos os países. Aí você entra dentro daquele país, começa as cidades, os governantes.
E aí entra a ideologia, a filosofia dos homens, a política, a ideologia política, o qual eles estão se destruindo e vão se destruir. Pois o diabo já está condenado, já está sentenciado, e ele usa os homens como marionete para enganá-los, para que o próprio, o Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele sabe que está condenado, que pouco tempo lhe resta, e ele quer, quanto mais ele puder enganar os homens, para que sejam condenados e sejam também sentenciados como ele foi. Ele odeia o homem, odeia a criatura de Deus, porque o homem tem o livre arbítrio de escolher em fazer o certo ou o errado, em ter a chance, de tomar uma decisão. Quanto que os demônios e Satanás não têm mais essa prerrogativa de decidir, faço isso ou faço aquilo. Não, eles já sabem. A palavra diz que Satanás, houve uma guerra no céu. Satanás, Lúcifer, a antiga serpente e o dragão, foi expulso do céu. E Jesus relata que quando ele foi expulso do céu, ele desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo sabe que pouco tempo resta para ele. Os demônios também sabem. Eles são inteligentes o suficiente de entender que tudo o que está acontecendo está próximo, está perto ao dia da sua sentença final de ser lançado no lago de fogo. Eles sabem que está próximo à vinda de Jesus, porque tudo aquilo que Deus falou já tem acontecido. A ciência se multiplicou, o mal a cada dia ela se avança com intensificação. Nós que servimos ao Senhor estamos sendo cerceados de todas as maneiras. Não podemos nem pregar o Evangelho mais conforme é, porque ele se diz ser discurso de ódio. O que era verdade se tornou mentira, e o que é mentira se tornou verdade. Eles se colocam como opositores de Deus. Eu até sempre falo e digo que o reino da besta será um reino político. O governo da besta será um governo político. O qual está aí, que você pode presenciar as ideologias de gêneros daquilo que eles fazem, pregam, ensinam e também criam leis e decretos, sendo contraditórios ou são contra o Criador. A palavra diz que a besta proferirá palavras, mentiras contra o Altíssimo, contra o Deus Pai Criador, o Deus nosso Salvador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Diz que a besta vai fazer isso, está fazendo isso. Nós podemos ver a vigência daquilo que, enquanto que a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus, os infeminados não herdarão o reino dos céus, que os ladrões não herdarão o reino dos céus, que os mentirosos, é o que eles vivem na prática da mentira. Falam que são verdade, mas são mentira, e falam que a verdade é mentira. Quando Deus diz que o mundo não será sustentável, que será destruído, eles falam, não, o mundo será sustentável. Quando Deus diz que vai destruir o mundo, eles falam que não, que o mundo pode perdurar para toda a eternidade e o homem vem a ser até imortal segundo a ciência dos homens. A ciência caída, não a ciência do bem, mas a ciência do mal. Tudo isso introduzido pela boca de Satanás, pela mão de Satanás, na mente dos homens, na mente dos corrompidos, na mente daqueles que não querem ouvir a voz de Deus. São literalmente filhos do diabo, como disse Jesus, porque eles não têm o amor e não obedecem à verdade. Mesmo se dizendo conhecer, são rebeldes, são filhos de Belial, pois vivem na prática do pecado, sabendo que aquilo é errado, mas eles tomam regra por si mesmos, ouvindo a voz do espírito imundo, do espírito de Satanás, dos espíritos dos demônios, e se tornam filhos deles, lhe obedecendo aquilo que vai lhe trazer a sentença de morte eterna e julgamentos para o lago de fogo. Irmãos, essa é a realidade. O reino dividido. E o nosso país, a política em si, que aí estão divididos e serão destruídos. Tem melhora para o nosso Senado, para os nossos prefeitos, governadores, câmaras de deputados, câmaras de vereadores? Não tem, irmãos. Tudo lá está satanizado. Lá a maioria são luciferianos. Ah, irmão, mas tem cristão lá, cristãos maçons, que até mesmo crê no arquiteto. Eles são enganados porque na verdade eles não amam o Senhor. Eles amam o mundo. Estão debaixo de maldição, por isso que são enganados. Irmãos, pastores, que até estiveram no meio de nós, mas não são dos nossos. Não são.
Eles estão lá porque eles amam o que é a matéria, eles amam o dinheiro. Eles fazem totalmente oposto àquilo que o Senhor Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra. Eles estão ajuntando tesouro na terra. Eles estão pregando um mundo sustentável. Tudo aquilo que Jesus disse: ide pregar a todos, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, ide ensinar em todas as nações, a guardar todas as doutrinas e ensinos que eu deixo para vocês. Foi isso que Jesus disse. Em breve voltarei, e eu vou destruir esse mundo. Eu vou fazer o juízo final. Eu vou, disse Jesus, que ele seria o grande juiz do tribunal. Aliás, está escrito o grande tribunal de Cristo, e todos estarão lá. Só que não é verdade, não pregam a verdade. Só que na verdade, eles não pregam a verdade da volta de Jesus, que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. E no mais, ouvir aquela mensagem que eu sempre falo em minhas oratórias: tendo que vos comer, que vos vestir, sejais contente, pois a vossa vida está escondida em Cristo. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, ao lado do Senhor. É isso que ensina a Escritura. Opostamente prega o falso profeta, opostamente prega o mentiroso, o enganador, o mercenário, aqueles que pregam um mundo sustentável. Não, vamos fazer isto, aquilo, vamos juntar isso, juntar aquilo, juntar dinheiro, riquezas. É totalmente oposto daquilo que Jesus ensinou para nós. Tanto que, como eu disse, desde o começo dessa fala, eu disse que nós pregamos a volta de Jesus e o final do mundo, e nós somos tidos como que negacionistas. Até mesmo chamam nós que nós somos teóricos da conspiração, proclamadores de fake news, fazedores de fake news, produtores de fake news, quando nós falamos do apocalipse, das pestes, das guerras, dos rumores de guerras, e do fim do mundo. Nós somos tidos como teóricos da conspiração. Nós somos tidos como fake news, os que produzem fake news. Essa é a realidade. Enquanto que a mentira prospera. Não, vamos ser um mundo eterno. Não, você vai ser como Deus lá em 2035, 2045, 2050. O homem vai estar na maior tecnologia, não vai morrer mais. Será implantado o reino da justiça e paz e prosperidade, o qual também já está na Escritura, que quando disserem a paz e justiça, então virá repentina destruição. Esse preste momento está aí, diante dos seus olhos, diante da sua face. É só você fazer os cálculos e meditar se 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, bom, mais 2, se 4 e 4 é 8, mais 2 é 10, chega no final da conta que você quer. Assim você faz uma análise de tudo que tem acontecido, das profecias, do que está nas escrituras, então você vê que realmente nós estamos nos segundos finais. Até mesmo temos aí os vídeos do relógio do Apocalipse, que diz que nós estamos a 1 minuto do Apocalipse, 1 minuto do fim do mundo. Mas na verdade, eu acredito que já não é nem mais 1 minuto. Estamos 1 minuto, são 60 segundos. Nós estamos a menos de 1 minuto. Talvez 30 segundos. É claro que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A palavra diz sobre isso. Mas nós devemos então fazer análise pelos acontecimentos, das coisas que têm acontecido. Jesus mesmo disse: olhai e vede a figueira, se ela já caiu toda a folha, porque o inverno está chegando, está próximo. Então ele diz: quando ver todas essas coisas acontecer, saber que está próxima a vinda do Filho do Homem. É isso que está acontecendo, irmãos. O reino está dividido entre a esquerda e a direita, no sentido político e humano, filosófico, ok? E isso não vai subsistir, porque o governo do homem não subsiste, não subsistirá, ele será destruído. O governo monárquico, o governo político, o governo dos homens deixará de existir. Haverá só um governo, o do Deus Pai. E com isso você tem que fazer análise, voltar-se para a Escritura, ler, e não deixar ser enganado por esse sistema da besta, o sistema 666, que vai escravizar toda a humanidade. O caminho está aberto e isto vai acontecer. Está na Escritura que o inimigo de Deus, Satanás, Lúcifer, a besta, o falso profeta, vai exigir adoração. E aqueles que não adorar, aqueles que não receber o seu sinal do seu governo, não comprará, não venderá. E muitos serão degolados, serão assassinados. É o que está na Escritura. Então, essa falsa sensação, essa falsa democracia que um dia disseram criar, nunca existiu.
Só foi um conto de fada para que se cumprisse as escrituras, e Deus permitiu que Satanás assim o fizesse e trouxesse. E hoje toda a humanidade está sentindo o poder das trevas vindo sobre eles. Ok, meu querido e amado irmão, eu deixo esse áudio ao encontro do teu coração e para você meditar e para você buscar nas escrituras. Não seja, eu até tenho um vídeo aí e falo sobre ser religioso. Eu digo a você, não seja religioso no sentido humano, porque isto já existia lá no passado, no tempo de Paulo, Pedro e Apolo. Uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, outros diziam sou de Cefas. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, os repreenderam e os disseram: por acaso foi Paulo que morreu por vós? Foi Apolo? Foi Cefas? Foram repreendidos. E da mesma forma eu falo hoje. Muitos dizem, eu sou de tal igreja, eu congrego lá eu ponho o véu. Lá no outro diz, não, eu sou da Assembleia, eu tenho, nós não fazemos isso aqui. Não, nós temos. Então tem essas igrejas assim. Eu digo para você, irmão, não carregue a placa da sua igreja nas suas costas nem no seu coração. Carregue Jesus, lendo as escrituras, lendo a palavra. Encha-se do Senhor Deus, intermédio das escrituras, lendo, buscando, pedindo sabedoria a Deus, e Deus vai te dar. Não seja seguidor de homem. Não seja seguidor de homem, não seja seguidor de placa, mas seja seguidor do Senhor Jesus. Vivendo o verdadeiro ensino, cristianismo, vindo pela boca do Senhor Jesus e dos apóstolos, mandamentos que o apóstolo Paulo disse e nos trouxe, faça assim, faça assado. São mandamentos que o Senhor mandou trazer para vocês. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Tem momentos que ele fala, olha, tem coisas que eu estou falando aqui que não foi o Senhor, foi eu que estou falando, dou meu parecer. Mas tem coisas que ele fala, esses aqui são um mandamento do Senhor. Se você não quer obedecer, esteja ciente que você será cobrado. Porque o que eu vos ensino aqui não são mandamentos de homens, não são mandamentos meus, são do Senhor. Se você se constitui profeta, saiba que o que eu estou trazendo para vocês aqui é o que o Senhor está mandando falar e trazer para vocês. Então o apóstolo Paulo é bem claro em ensinar que alguém quer ignorar, ignore, mas será julgado e sentenciado pela desobediência daquilo que vem da boca do Senhor. Ok? Então, meus queridos e amados, não se deixe enganar por falsos profetas, por Caíns, por Balaões ou por Corés, e principalmente pelo espírito do erro, do engano que viria e está aí sobre o mundo. Pois disse até mesmo, está escrito na mensagem, que muito anticristo já tinha se levantado desde o tempo de Jesus. Agora imagine hoje, muitos anticristos, tipos de anticristo. Mas chegará o dia, aquele que vai se acender. Os que vocês já viram, que é falado e narrado, foram tipos. Mas vai chegar o dia que vai nascer o próprio, que vai acender-se da terra. Vai vir do pó da terra, vai vir em carne e osso. E vai querer ser como Deus, e vai implantar o seu reino, e Deus vai permitir para que se cumpra a escritura, pois Deus já viu, já está profetizado, já mostrou tudo o que vai acontecer. Então, para você se livrar dessa morte terrível, desse engano terrível, leia as escrituras, busque nas escrituras, peça a sabedoria do céu a Deus em nome de Cristo, e Ele se agrada a dar àquele que o buscam. E também está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor em nome de Jesus será salvo, irmão. Então seja salvo em Cristo, na obediência, mesmo que sofrendo as afrontas, as perseguições, como Jesus disse que você e eu e seu povo seria odiado e perseguido. Você tem que entender que quando você passa a servir a Deus, nesse reino, nesse mundo dividido, que vai ser destruído, você é perseguido, você é odiado, você vai ter que tomar sua cruz e seguir a Jesus. Ainda que morra, Jesus disse, eu vou te ressuscitar, te dar um corpo glorificado, semelhante ao meu, igual dos anjos. Disse isso Jesus. Assim como meu Pai deu a mim o direito de sentar na cadeira, no trono do lado dele, eu vou dar para você também sentar ao meu lado. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Ainda que morra, viverá, vou te ressuscitar. E você será coluna forte para todo sempre no reino dos céus. Amém, meu querido e amado irmão. Não se deixe enganar pela política, pelos políticos que aí estão te enganando, dizendo que vai melhorar, que isso, aquilo, vamos votar e vamos fazer isso. Está tudo corrompido. Não tem para onde nós corrermos a não ser ao encontro dos braços do nosso Deus Pai, intermédio do Senhor Jesus, que é o nosso mediador, que é o mediador entre Deus e os homens. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você, para a glória de Deus, tá bom? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, para a glória e
para todo sempre do seu santo nome. Amém, meus queridos e amados? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.